Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo teremos um relato e também um complemento para esse relato que nós vamos escutar, organizado aí pelo Casal 20, tá certo, gente? A gente já volta para comentarmos. Assiste aí. Vamos ao nosso relato de hoje, pessoal. Me chamo Alex e sou empresário. Tenho 72 anos, mas sou ativo e pareço ter 50. Sou dono de 12 academias espalhadas pelo estado. Sempre fiz exercícios, não bebo e não fumo. Minha vida parecia perfeita até a traição de minha esposa, Ana. Ela é 22 anos mais jovem que eu, com 50 anos, e trabalhava em uma empresa. Certa manhã, recebi uma ligação que mudaria tudo. A esposa do patrão de Ana descobriu que eles tinham um caso. Fiquei furioso. Nossos 3 filhos, Pedro de 19, Luana de 17 e João de 15, souberam da traição e decidiram parar de falar com a mãe. O clima em casa ficou tenso. Ana tentava me explicar, pedindo perdão e desejando uma segunda chance. Mas eu não conseguia esquecer a dor da traição. Senti que precisava de um novo começo. Então, decidi me separar de Ana. Conheci minha nova esposa, Mariana, minha secretária de 40 anos. Ela estava sempre ao meu lado, mesmo nos momentos difíceis. Com ela, encontrei apoio e amor. Casamos e em pouco tempo tivemos um casal de gêmeos. Eles trouxeram alegria à minha vida novamente. 3 anos depois, recebi uma notícia devastadora. Ana adoeceu e não conseguiu se recuperar. Fui informado de que ela estava hospitalizada e que seu estado era grave. A tristeza tomou conta de mim. Apesar da traição, ainda havia um amor que nunca desapareceu. As memórias dos bons momentos que tivemos juntos voltaram à minha mente. Passei a refletir sobre nossas vidas. No dia do funeral, meus filhos decidiram ir. Foi um momento difícil, mas a dor trouxe todos de volta para mim. Eles precisavam entender que, embora a traição tivesse nos separado, ainda éramos uma família. Conversamos sobre os momentos bons e ruins, e eu percebi que a vida é breve. O perdão é importante, mesmo que não consigamos esquecer. Voltei para casa com Mariana e meus gêmeos. A vida continuou, mas a perda de Ana deixou um espaço vazio no meu coração. Aprendi que cada dia que temos é precioso. A vida é feita de escolhas e cada uma delas molda nosso caminho. Agora, após todas as tempestades, estou aqui para cuidar da minha nova família e valorizar cada momento juntos. Bom, eu quero deixar bem claro uma situação. Eu tenho experiência de vida, mas eu não sou o dono da razão, tá, gente? Eu sou humano e cometo erros como todos vocês. No sentido objetivo do que eu estou falando aqui, não é em duplo sentido não, tá, gente? Como todos vocês, fica meio estranho, né? Mas veja bem, esses casos acontecem a todo momento. A todo instante você escuta uma história como essa do relato que vocês acabaram de ouvir. A pessoa, quando é pega, o arrependimento vem destruindo. Em alguns casos, a pessoa até fica feliz de ser descoberta para poder separar e viver o grande amor que descobriu no caso de adultério, não é? Mas tudo que começa baseado em mentiras termina mal. Tudo. Quando você pratica coisas desse tipo, quando você faz mal a inocentes, quando você faz qualquer tipo de coisa errada, isso volta para você. E em proporções iguais ou ainda piores. É isso que acontece. Esses dias, eu acho que no último vídeo, eu comentei algo sobre a gente, quando é de caráter, quando é um homem correto, a gente sempre espera conhecer, encontrar uma mulher que seja digna. Uma das pessoas que sempre me dão apoio aqui, eu não vou citar o nome dela, mas depois que eu postei o vídeo, ela me disse que estava assistindo o vídeo com uma vizinha. A vizinha na casa dos 20 e poucos anos. E essa vizinha
perguntou para ela qual era o tipo de mulher que eu gosto, qual o tipo de corpo, porque parece que a vizinha é meio gordinha, né? Foi essa a pergunta. Se eu sou o tipo de homem que me encanto pelo corpo da mulher, né? Bom, a resposta é a seguinte, para não haver enganos. Eu não sou o tipo de homem que me encanto por uma mulher pelo corpo dela. Nunca foi dessa forma. Veja bem, a última situação que eu sempre cito aqui de um relacionamento não correspondido que eu tive, um amor não correspondido, a primeira vez que eu vi a mulher foi num local que eu só consegui ver, primeiramente, foram os olhos que eu vi, foi olho no olho, né? Depois, sequencialmente, eu vi a boca e depois, por terceiro, eu vi o rosto por completo e não vi o corpo dela. O corpo eu não tinha visto. Então foi aquele momento ali que foi amor à primeira vista, sem eu ver o corpo. Estão entendendo o que eu estou dizendo, não é? Não é pelo corpo que eu me apaixono ou que eu descubro que estou amando. É outra coisa que eu também não sei explicar. Como eu disse, eu não sou o dono da razão, não sei tudo. A gente tem coisas que a gente desconhece, não é verdade? Às vezes é algo da alma, é algo karmal, do karma, do destino, estão entendendo? É algo espiritual, então não tem explicação. É isso que eu estou dizendo para vocês. É algo que tinha que ter acontecido. Naturalmente, eu volto a dizer que não é pelo corpo. Inclusive eu gosto de carne, eu não sou vegetariano. Eu gosto também de ter onde agarrar, não é? Aquelas curvas, não é? Mais cheinhas, não é problema nenhum. Isso não é problema, tá? Então, as mulheres que têm essa coisa, quer sempre estar magra, isso não tem nada a ver. O que tem a ver, para mim, em especial, é o caráter. Isso me seduz. O caráter, a dignidade, ser digna, é isso que enche os meus olhos. Na verdade, é isso que eu estou dizendo para vocês. É o comportamento. Isso que funciona. Então, se tá cheinha, se tá gordinha, se for uma pessoa direita, se for uma mulher digna e sentir amor por mim e eu sentir amor de volta, aí tem reggae, aí tem relacionamento. É basicamente isso que eu estou dizendo. E ela tem que ter uma certa disposição, é claro, não é? Porque, como eu costumo dizer nos vídeos, eu vim numa navezinha lá de Krypton, estão entendendo? Então eu tenho uma certa disposição exagerada, fora do normal, acima dos demais humanos, se é que vocês me entendem, não é? Sacaram, né? É a disposição. E o outro assunto tem a ver com isso também. Por quê? Porque nesse relato que vocês escutaram, o casal tinha uma diferença de 22 anos, se eu não me engano, não é? Se não me falha a memória. É uma grande quantidade de tempo de diferença. Apesar de que o cara era coisa de musculação, né? Halterofilismo, tinha academias e parecia ter por volta ali dos 50 anos, mesmo tendo 70, se eu não me engano, né? 72. Então, provavelmente isso foi um empecilho. Mas, segundo o que eu vi no relato, o chefe também, o patrão dela, não era novinho, não é? Mas devia ter por volta da idade dela. Mas mesmo assim ela traiu, e foi traição, e foi errado isso. Agora vem a parte que eu tenho que explicar do relato. Tem gente que acha que o sofrimento só pega em quem foi rejeitado ou quem foi traído, por exemplo. Estão entendendo? Mas a pessoa que rejeita e a pessoa que trai tem as mesmas sensações e emoções daquela pessoa que foi rejeitada ou daquela pessoa que foi traída. Mesmo eu não sendo dono da razão, tá, gente? Mas o que eu quero dizer com isso? O sofrimento de ser rejeitado ou o sofrimento de ser traído são parecidos. Você pode, se não tiver uma cabeça boa,
ser destruído, morrer por conta disso. Estão entendendo? Ficar doente e morrer, perder a vida mesmo. Eu não estou brincando, não. A pessoa pode morrer sim. Da mesma forma, aquela pessoa que rejeitou ou traiu, pela culpa, acontecer a mesma coisa. Ficar doente, com tristeza profunda. Eu não posso dizer a palavra aqui, porque senão o vídeo é cortado, não é? Tem palavras da língua portuguesa que a gente não pode falar, não é? Deveriam até apagar essa palavra do dicionário, porque existe a palavra, mas não pode falar. Ah, na internet não pode falar esse tipo de palavra não, porque você incentiva as pessoas a cometerem besteiras. Realmente tem que apagar todas as palavras e a gente conversar telepaticamente, não é verdade? Então, lacração e mimimi é uma porcaria, eu detesto isso. E debocho mesmo, porque eu tenho esse direito e esse poder. Versão brasileira, Herbert Richter, que para mim foi um dos maiores estúdios de dublagem do Brasil. Eu tenho um maior orgulho. E também a dublagem brasileira é a melhor do mundo, vocês sabem, não é, pessoal? Bom, parabéns aos dubladores, que são fantásticos. Agora veja bem, essa dor que eu estou falando aqui, com relação às pessoas que foram traídas ou rejeitadas, causa as mesmas dores e problemas de saúde naquelas pessoas que rejeitaram e que traíram. Estão entendendo? A culpa pode ir matando a pessoa aos poucos. E você vê gente que fez algumas dessas coisas, rejeição ou traição, se acabando até morrer. Por uma infinidade de coisas. Por coisas auto-infligidas ou por situações da saúde mesmo, que vai acabando e a pessoa se entrega por remorso e acaba morrendo. Infelizmente é assim. É por isso que a gente deve tentar acertar. É por isso que a gente tem que fazer o que é correto. Não brincar com os sentimentos de outras pessoas. Não fazer o mal. Não praticar o mal. Porque volta para a gente, de alguma forma vai voltar. Agora nós vamos ver a explicação que foi elaborada aí pelo Casal 20 com relação a isso aí de diferenças de idade no casamento. Tem porcentagens e pesquisas elaboradas criadas para explicar direitinho isso para vocês. Assiste aí e a gente já volta já. Qual diferença de idade em casamento é mais aceitável? A diferença de idade mais aceitável e que, estatisticamente, apresenta maior sucesso no casamento é de 1 a 5 anos. Estudos indicam que, quanto menor a diferença de idade, menor a probabilidade de divórcio, sendo uma diferença de 1 ano considerada o cenário ideal. Diferenças de 10 anos ou mais aumentam o risco de separação. Principais considerações sobre a idade no casamento. 1. Ponto ideal. Casais com 0 a 3 anos de diferença relatam a maior satisfação, mas até 5 anos ainda é considerado uma faixa muito favorável. 2. Risco de divórcio. Pesquisas mostram 3% de chance de divórcio para idades muito próximas, 18% com 5 anos de diferença, e pode subir significativamente com diferenças maiores, até 95% para 20 anos. 3. Aceitação social. A sociedade tende a aceitar melhor, historicamente, homens mais velhos com mulheres mais novas, embora isso esteja mudando. Diferenças de 8 anos ou mais, embora aceitáveis, podem atrair mais atenção ou julgamento. E 4. Fatores de estabilidade. A estabilidade em um relacionamento depende mais de objetivos alinhados, maturidade e comunicação do que apenas da idade. Grandes diferenças de idade, 10 a 20 anos, podem enfrentar desafios como diferenças na fase de vida, estabilidade financeira, planos de família e amigos com maturidade diferente. No entanto, a compatibilidade emocional é o fator decisivo para a durabilidade, independentemente da idade. E esse foi nosso relato e assunto de hoje, pessoal. Até o próximo!
Bom, vocês viram, eu acho o seguinte, eu acho que essas pesquisas são um pouco assim tendenciosas. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque biologicamente a mulher envelhece diferente do homem. Estão entendendo? A mulher durante a vida ela envelhece mais rápido, aí quando chega a uma certa idade vai diminuindo o envelhecimento da mulher. Estão entendendo? E o homem é o contrário. Envelhece mais devagar e quando chega a um ponto, descarrilha. Aí envelhece numa velocidade tipo Flash, da Liga da Justiça. O final do homem é mais rápido, o envelhecimento. O da mulher já é mais demorado. Então é por isso que você vê muito normalmente homens mais velhos com mulheres mais novas. Tem casos de mulheres mais velhas com homens mais novos, mas é minoria. Como disse na explicação, isso tem aumentado, porque algumas mulheres estão se cuidando melhor, fazendo academias e tendo dinheiro para fazer plásticas. Estão rejuvenescendo e atraindo homens mais jovens. Isso acontece muito. O que importa, e as pessoas têm que entender, que não é a idade que define essas coisas em relacionamento. É a conversa, a parceria e o sentimento que existe entre o casal. Não importa a diferença de idade. Se as pessoas se amam, se o casal se ama, se lutam juntos, se cuidam bem, se tratam bem e se alimentam corretamente, se fazem exercícios, isso pode ser uma relação longa. O que acontece é que não importa se é mais velho ou mais novo. Eu já vi vários casos, como nesse aí que vocês viram, a esposa que traiu era 22 anos mais nova do que o marido e ela morreu antes, por conta do arrependimento que torturou ela até o fim. Mas ela morreu antes do que ele. E ele, 22 anos mais velho. Isso não significa que a pessoa mais velha irá morrer antes. Isso depende de uma infinidade de fatores. Mesmo eu não sendo o dono da razão, eu falo de fatos que eu presencio, que eu já presenciei, de histórias que eu já escutei, coisas que aconteceram. Eu não invento, eu repito o que aconteceu, eu conto o que aconteceu. Então o que eu posso dizer para vocês é que a idade está na cabeça. Eu conheço jovens que tomam remedinho para bateção de virilha, enquanto tem coroas que não tomam nada. Estão entendendo? Isso aí é independente da idade. Em algum momento na vida você vai precisar de algum remédio. Pode ser para bateção de virilha, pode ser remédio de pressão e remédio para outras coisas que acontecem em nossas vidas. Isso todo mundo passa. Então, esse negócio de idade e comparar isso em relacionamento varia muito de pessoa para pessoa. Existem pessoas e pessoas. Existem pessoas que fazem o que é correto e aquelas que fazem o que é errado. Se alimentam, se cuidam de formas diferentes. Então, pode ser que pessoas com idades diferentes complementem-se, completem-se. Estão entendendo? Então vai dar certo, independente da diferença de idade. O que não pode ser é um relacionamento por conta de dinheiro. O relacionamento sempre tem que ser baseado no amor. Se não existir amor, não existe futuro para o relacionamento. Se for financeiro ou pela aparência, tudo isso um dia acaba. Então, naturalmente, o relacionamento também vai acabar. O amor é essencial. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!